Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa, e hoje nós vamos então para a nossa terceira aula sobre substantivos. Gente, lembrando, nós já tivemos duas aulas, então se a gente está na terceira, né, sobre esse conteúdo. Lembrando, gente, essa aula de substantivos ela é bastante pautada no que nós vimos anteriormente lá em morfologia, tá? Então, morfologia vai influenciar então diretamente essa nossa aula sobre substantivos. Então, nós vamos falar especificamente sobre a flexão de número. Na aula 2, a gente falou sobre a flexão de gênero. Agora, a gente fala sobre a flexão de número. Então, gente, serve então essa flexão de número para nos indicar se o substantivo é contado como um, que é singular, ou como mais de um ser, plural. Então, por exemplo, menino. Sei que está no singular pela ausência do S. Meninos, eu sei que está no plural porque tem a presença da letra S. Então, a regra geral, gente, para os substantivos na língua portuguesa é presença de S marca o plural, ausência do S marca, então, o singular. Só que daí, gente, nós temos alguns detalhes, como tudo no português, né? Nada tem uma regra geral que se aplica a tudo. Nós temos, gente, palavras onde o plural se faz com o acréscimo da desinência de número, mas há casos de variação. Então, por exemplo, a palavra funil é a palavra no singular, ou seja, ela termina em I e L, mas o seu plural, gente, são funis, ou seja, eu troco esse L final pelo S. Cão é singular, o seu plural, então, são cães. Ou seja, tiro a letra A, acrescento a letra E e a letra S. Casarão. Casarão, então, é a palavra no singular. O seu plural, gente, por mais que tenha a mesma terminação de cão, o seu plural é casarões. Ou seja, cães no plural é com A, casarões é com O mesmo, a palavra no singular tendo a mesma terminação. Pires, gente, é uma palavra que sempre vai estar no plural. Então, há casos de palavras que elas estão sempre no plural. Fóssil, gente, é como funil, termina em I e L. Porém, o seu plural é diferente. Por quê? Eu tenho fósseis, então eu acrescento o E, o I e o S. Também eu tenho o plural de mãos, né? Que também vai ser diferente do plural de cão e casarão. Por quê? Vão ser mãos. E eu tenho flor, que o seu plural é somente acrescentar o E e o S. Então, fica flores. Ou seja, gente, tudo depende da palavra. Há palavras realmente onde eu só acrescento S, já marcou plural. Mas também há casos, como a gente viu aqui, que isso pode variar. Também nós temos algumas palavras que estão sempre no plural, tá, gente? Então, aqui elas não podem ser empregadas no singular. Por exemplo, a palavra as férias, que é o recesso, ou seja, o período que você fica em casa. As costas, parte do corpo, é sempre plural. As cócegas, os confins, os afazeres, os óculos. Gente, todas aqui são sempre no plural. Então, por mais que eu esteja falando, esse óculos aqui, eu sempre vou falar os óculos, tá? Então, gente, vai ser sempre no plural, tá? E também, nesse caso, os artigos, obviamente, também ficam no plural, tá? Então, os meus afazeres. Não tem o meu afazer, é sempre meus afazeres. Então, são todas palavras, gente, que eu sempre vou mantê-las, então, no plural, tá? Aí nós temos também algumas palavras que elas costumam ser classificadas como sempre no plural. Só que daí que são as palavras as calças, as cuecas, as calcinhas, sempre no plural. Só que daí, gente, nós percebemos que se trata de uma imposição sem sentido. Note que a comunicação será totalmente afetada se dissermos: comprei umas calças hoje. Se eu falo umas calças hoje, gente, estou falando que eu comprei várias calças hoje. Eu não estou falando apenas de um objeto. Então, gente, isso que é um pouquinho complicado, porque a gramática diz que o quê? É sempre no plural. Mas é diferente de eu chegar e falar a calça. Eu comprei a calça hoje, eu comprei uma calça hoje. Então, gente, a presença aqui, né, do plural é um pouquinho duvidosa.
Aí, gente, nós também temos casos em que a flexão de número, ela vai alterar o significado do substantivo. Ou seja, ele tem um significado no singular e outro significado no plural. Por exemplo, não se brinca com fogo. Fogo, aquele que a gente pega o fósforo e acende. Agora, se eu falo não se brinca com fogos, eu estou falando de fogos de artifício. Ou seja, viés diferente. Ou seja, só o S acrescentado aqui, gente, eu já mudo então o sentido dessa palavra. A costa leste foi surpreendida por um tornado. Aqui, gente, se eu uso essa palavra no singular, ela faz referência a litoral, ou seja, a região de praia mesmo. Minhas costas estão doendo, eu estou falando da parte do meu corpo, ou seja, no singular eu estou falando da questão do litoral. Agora, se eu coloco no plural, que é uma das palavras que está sempre no plural, eu estou falando do meu corpo. Você me fez um grande bem. Quando a pessoa fez algo bom. Agora, você me tomou os bens. Aqui já está falando de questão de propriedade. Ou seja, bem no singular é algo bom. A pessoa te ajudou de alguma forma. Agora, bens, eu estou falando de propriedades. Ou seja, aquilo que a pessoa tem. Então, gente, aqui também a alteração de sentido quando eu coloco a palavra no plural. Aí, gente, como que funciona o plural, né, de palavras que são substantivos compostos? Pela regra, gente, a gente muda só o último elemento. Tem regra que diz que é só o primeiro e outras que dizem que são os dois. Então, gente, também há casos onde nenhum dos dois vai para o plural. Se eu pego uma palavra como guarda-chuva, que é um substantivo composto, o seu plural fica guarda-chuvas, ou seja, segue a primeira regra, onde apenas o último vai para o plural. Agora, pé de moleque, o plural fica pés de moleque, ou seja, eu mudei apenas o primeiro elemento. Boa vida, eu coloco os dois no plural, então fica boas vidas. Ou seja, gente, nós vamos ver especificamente em quais casos eu mudo um, em quais casos eu mudo o primeiro, o último, ou os dois, ou então não mudo nenhum. Primeira coisa, gente, de regra, flexiona-se apenas o último pelo próprio sentido da composição. Por exemplo, aqui, aguardente. Aguardente, o seu plural fica aguardentes. Gente, por que eu falei da aula de morfologia lá no começo? Aguardente, a gente sabe que é uma composição por aglutinação, porque é a junção da palavra água mais a palavra ardente. Por isso que é uma palavra composta, tá? Então só tomem cuidado com isso. Vice-presidente, vice-presidentes. Também só vou alterar o último. Bem-te-vi, bem-te-vis. Tic-tac, tic-tacs. Guarda-roupa, guarda-roupas. Alto-falante, alto-falantes. Ou seja, gente, aqui eu tenho palavras onde eu só vou modificar pelo sentido delas a última, porque não faria sentido eu falar vices-presidentes. Até porque sonoramente isso soa bastante esquisito, né? Então não seria adequado fazer dessa forma. Também, gente, eu vou pluralizar ambos os elementos das composições quando forem da seguinte forma. 2 substantivos, um substantivo mais um adjetivo e um adjetivo mais um substantivo. Ou seja, tenente e coronel, eu tenho 2 substantivos, então fica tenentes, coronéis. Os 2 vão para o plural. Navio, fantasma. Navio, gente, é um substantivo e fantasma, nesse caso aqui, está sendo um adjetivo. Então, fica navios, fantasmas, tá? Sexta-feira. Sexta é um adjetivo e feira, gente, é um substantivo. Nesse caso, fica sextas-feiras, tá? Então, ambos os casos vão todos para o plural. Lembrando, precisa ser substantivo mais substantivo, substantivo mais adjetivo, adjetivo mais substantivo, como os exemplos aqui. Também, gente, há casos onde eu vou colocar no plural apenas o primeiro elemento, quando o segundo, com ou sem auxílio de preposição, limita o significado do primeiro.
Então, por exemplo, eu tenho mula sem cabeça. Nesse caso, gente, sem aqui é uma preposição. Então, como a regra diz, eu vou pluralizar apenas o primeiro. Então, fica mulas sem cabeça, tá? Agora, copo de leite, quando eu tô falando daquela flor branquinha. Nesse caso, eu também tenho a presença de preposição. Então, só vou modificar o primeiro. Copos de leite. Banana prata. Aí vocês vão falar, mas aqui não tem preposição. Porém, gente, eu estou limitando o significado do primeiro. Eu estou falando de um tipo específico de banana. Então, fica bananas prata. Salário família. Eu também estou limitando o sentido. Não é qualquer tipo de salário. É especificamente o salário família. Então, fica salários família. Então, gente, vai o primeiro somente para o plural, quando eu tenho preposição, ou então quando eu tenho delimitador na segunda palavra. Aí, gente, eu não vou pluralizar nenhum dos elementos quando há a ideia de oração, declaração com verbo. Ou seja, não, quando tiver duas palavras que são verbos originalmente, eu não vou pluralizar. Ou seja, o leva e traz, fica os leva e traz. É esquisito, gente? Porém, tá correto. O vai e volta, os vai e volta. Por quê? Vai é verbo, volta é verbo, leva é verbo, traz é verbo. O ganha-pão. Aqui fica os ganha-pão. Vocês não falam, tá, mas pão não é verbo. O que acontece, gente? Aqui tem ideia de oração, então elas estão juntas. O Deus nos acuda, os Deus nos acuda. Ou seja, gente, são palavras que causam um certo estranhamento quando a gente ouve, porém, gente, por serem verbos ou então dão essa ideia de oração, eu faço, ou expressões, né? Eu faço o quê? Coloco o artigo no plural, porém o substantivo específico, ele não vai para o plural. Aí, gente, nós temos a questão de grau do substantivo. Na verdade, gente, ela não existe, né, dentro dos substantivos, mas é tradicionalmente estudada, tanto que a nomenclatura gramatical brasileira traz isso. Então, gente, o grau não é uma flexão, mas sim um processo derivacional aqui dentro dos substantivos. Então, o grau tem o grau normal, aumentativo, que indica o aumento de tamanho do ser, ou o grau diminutivo, indica a diminuição do tamanho do ser. Então, gente, como que isso acontece? O grau, então, eu tenho o normal, no caso, fica somente a palavra casa. O aumentativo, eu tenho o analítico e o sintético. Analítico, gente, é casa grande, casa enorme. Agora, o sintético é casarão. Lembrando, gente, o analítico eu vou ter o substantivo mais um adjetivo. Diminutivo analítico, casa pequena, casa miúda. Sintético é casinha, casebre. Ou seja, gente, sempre que eu tiver o analítico, eu vou ter o substantivo, mais um adjetivo que traga essa ideia de aumentativo ou diminutivo. Agora, no sintético, eu vou ter ão para aumentativo, inho para diminutivo. Aí, gente, comumente associadas às ideias de aumento e diminuição estão os valores afetivos, apreciativos ou pejorativos depreciativos. Ou seja, eu posso pegar, gente, por exemplo, ele tem um narigão, não é que eu estou elogiando, tem um valor depreciativo e está no grau aumentativo. Mora num casebre, falando que é uma casinha, simples. Vi um filmeco, também estou menosprezando. Vi um filmaço, estou valorizando. Então, gente, além disso tudo, além de dar o tamanho, eu também posso classificar grau a questão de apreciar e depreciar alguma coisa, tá? Lembrando, por exemplo, você fala, esse professorzinho, eu estou depreciando, estou dizendo, né, algo negativo. Então, geralmente as palavras no diminutivo, elas são depreciativas. Aí, gente, como que funciona o plural dos diminutivos? Eu acrescento o zinho entre o tema do plural e a desinência de número. Então, por exemplo, papel e zinho fica papelzinho. Papéiszinho, papéiszinho. Nesse caso, eu perco o S. Pão, maisinho, pãozinho. Agora, se eu quero falar no plural, fica
pães, né? Tiro o Szinho, então fica pãezinhos. Flor mais zinha, florzinha. Agora no plural fica flor menos o Szinho, então fica florzinhas. Ou seja, gente, aqui requer um pouquinho mais de aprofundamento de vocês. Ou seja, há necessidade que vocês lembrem dessas regras. Então, via de regra, modifico somente o primeiro, né? Quando é composto, modifico somente o primeiro elemento. Agora, pode também haver casos onde eu modifico os dois, onde eu modifico somente um. Então, gente, essas regras, há necessidade que vocês decorem elas. Infelizmente, a gente não tem outra forma. Lembrando, tudo aqui que eu falei tem muito a ver com a aula de morfologia. Então, radical, prefixo, sufixo, desinência, tudo isso, tá, gente? Então, espero ter ajudado vocês. Sei que, né, não é tão simples assim, mas não é impossível, né? Então, gente, até a próxima aula.